Olá gente, meu nome é Renato, vamos aí para um segundo vídeo da lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical. Na lição anterior, nós explicamos o que é circuncisão. Por que nós explicamos isso? É uma introdução para a gente poder agora sintonizar e interpretar mais corretamente o texto aí do capítulo 2, versículo 11 e 12. Nesse vídeo aqui eu vou estar tratando somente do versículo 11, e aí eu vou fazer um outro vídeo tratando do versículo 12. Vamos lá? Olha só, no versículo 11, olha como o apóstolo Paulo ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. O que eu quero tratar aqui é ousadia, né? É a ousadia que os primeiros cristãos tiveram em tratar esses assuntos de fé. Eles avançaram, eles reformaram, eles criticaram aquilo que já estava posto, aquilo que já estava definido, e eles reformaram em cima desse pensamento. Olha só, o Antigo Testamento, como já vimos no vídeo anterior, ele desenvolve uma teologia em cima da circuncisão. E o que é a circuncisão? É simplesmente um sinal físico no corpo do homem, só do homem. A mulher não tinha nenhum tipo de sinal, tá? E aí, o Antigo Testamento imputa isso como algo divino. Gênesis, né, falando que Deus apareceu para Abraão e falou para ele instituir a circuncisão. E aí vai desenvolvendo, tem muita coisa falando sobre circuncisão no Antigo Testamento. E aí, no capítulo 4, versículo 24, por exemplo, só para vocês entenderem o peso que isso tinha para o judeu, Moisés, quando ele voltou para libertar o povo de Israel, ele não tinha circuncidado o filho dele ainda. E quando ele para com a esposa dele, com o filho dele, numa hospedaria, o texto bíblico diz que Deus estava querendo matar ele. E aí eles entenderam ali que Deus estava querendo matar Moisés, porque ele não tinha circuncidado o filho. E aí a esposa dele foi lá, pegou uma faca, uma pedra em forma de faca, e circuncidou o menino. Obviamente saiu ali muito sangue, aquilo impactou ela. Ela olhou para Moisés e falou: olha, você é um homem de sangue. No capítulo 12, no versículo 48, ali está falando da Páscoa, do Êxodo também, tá bom? Ali está falando de que nenhum incircunciso poderia participar da Páscoa. Ali estava falando que só quem era circuncidado que poderia participar. Mais um peso aí de que essa circuncisão ela era um sinal dessa aliança entre Deus e o seu povo. Os primeiros cristãos, é óbvio que eles tinham conhecimento de todos esses textos, mas eles entenderam que isso não era algo divino, não era algo espiritual, não era algo realmente vindo do coração de Deus. Eles entenderam isso, eles tiveram a ousadia e a coragem de reformar isso. E aqui no versículo 11, isso é só um exemplo, e no Novo Testamento tem outros também, o apóstolo Paulo fala que essa circuncisão, ela era feita por mãos humanas. O que ele está querendo dizer aqui? Só literalmente, que era um ser humano que ia lá e cortava o prepúcio do pênis do homem? É só isso que ele está querendo dizer? Não. Ele está querendo dizer que a circuncisão é algo humano, não é algo divino, não é algo que vem do coração de Deus. Então ele aqui baixa a bola dos judeus. Por que baixa a bola? Porque os judeus se gloriavam disso. Eles se sentiam importantes com base nessa questão da circuncisão, porque isso era um elo entre eles e Deus e dessa aliança que Deus havia feito com o seu povo. Então isso trazia um grau de importância para eles. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, segura, essa circuncisão ela é feita por mão humana, ela não é divina. Ela não vem do coração de Deus. Então os primeiros cristãos eles tiveram essa ousadia de olhar para o Antigo Testamento e reformar e entender que existiam coisas ali que não eram de Deus. Vocês sabem que em torno da circuncisão houve muita briga em relação a isso com a igreja naquela época. Os judeus também se converteram ao cristianismo. E aí você pega o livro de Gálatas, você tem muita referência no Novo Testamento, falando desses embates, dessas discussões em torno da circuncisão. E aí os judeus que se converteram falaram: olha, vocês gentios estão aceitando a fé, mas vocês, para serem salvos, para participarem do reino, vocês também precisam circuncidar. Então começou a ter esse embate. E aí que os primeiros cristãos avançaram. Eles entenderam que isso não vinha do coração de Deus. Eles falaram: olha,
nenhum gentil vai se circuncidar, porque isso não faz parte da fé cristã. E aí levantaram essa lebre de Abraão, é lógico. Mas espera aí, mas Deus mandou lá instituir para Abraão. E aí o apóstolo Paulo faz uma interpretação disso. Fala assim, olha, quem são filhos de Abraão não são aqueles que se circuncidam na carne, mas sim aqueles que são da fé. Porque Deus escolheu Abraão, o que justificou Abraão foi a fé e não as obras. Olha que interessante isso. Olha como os primeiros cristãos eles estão avançando nesses pontos, que são pontos polêmicos, que hoje a gente afastou, né, desses pontos. A gente não está mais inserido numa cultura judaica, então por essa razão a gente não consegue mais ter a conotação do peso disso. Mas quando a gente analisa, para nós dá um nozinho, porque você pega e fala assim, poxa, lá Deus falou que era para fazer, e agora os cristãos falam que não é para fazer. Então, o que é isso? É realmente essa visão de amadurecimento dos primeiros cristãos, né? O rompimento total com essa lei judaica, certo? E tratando muito mais da essência dessa lei. E com base nessa ousadia, né, dos cristãos do primeiro século, olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5:6, referente à circuncisão. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha que coisa interessante. Olha como esses primeiros cristãos, eles tiveram uma visão do Evangelho, que no Evangelho nós não precisaríamos circuncidar, porque isso para Deus não tinha valor nenhum. Olha como eles criticam, né, o texto lá no Antigo Testamento, falando assim que o que vale agora é a fé que atua em amor. É isso que é o mais importante. É isso que Deus espera de nós. Os cristãos, eles rechaçaram essa questão da circuncisão. Houve um rompimento total aí. Então, com base nessa ousadia dos primeiros cristãos, nós hoje também precisamos ter essa ousadia. Nós precisamos também ter uma visão que nos leva além, que faz entender a fé de uma forma mais profunda. E não simplesmente com base em rituais, com base em algo externo simplesmente, não. E por que eu digo que houve realmente essa ousadia? Porque a pressão dos judeus religiosos na época era muito forte dentro da igreja cristã. A gente vê isso no Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, no capítulo 10 de Atos, Pedro para ali para orar um pouquinho. E quando ele está orando ali no terraço de uma casa, ele tem uma visão de um lençol muito grande que se estende e vários animais que não eram permitidos ser comidos lá no Antigo Testamento, por exemplo, o porco, né, que é um dos animais aí, répteis, enfim, que não era permitido comer, aparece nesse lençol. E ele ouve uma voz falando assim, olha, mata e come. E aí Pedro fala, não, eu não posso matar e comer isso, porque é imundo isso, eu não posso participar disso. E aí a voz fala, olha, não diga que é imundo tudo aquilo que Deus fez. Enfim, aí ele tem aquela visão. Em seguida, uns homens vêm chamar ele para ir na casa do Cornélio. Quem que era o Cornélio? Era um gentil, era um incircunciso, era uma pessoa que não fazia parte da comunidade de Israel. Porém, a Bíblia fala que este homem tinha várias virtudes. Ele era um homem que ajudava os pobres, ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus. Isso era demonstrando o quê? Que existiam pessoas de Deus fora do judaísmo, fora da circuncisão. E aí Deus estava mostrando isso para eles. E ele foi na casa desse Cornélio. E o Cornélio aceitou o evangelho. E a partir daquele momento, a casa do Cornélio se tornou um lar cristão. E aí, no capítulo 11, que é o interessante, a igreja que era composta por essas pessoas que faziam essa distinção, nós somos judeus, mesmo sendo cristãos, nós somos circuncidados, foram lá cobrar de Pedro. Ei Pedro, que história é essa? Lá no capítulo 11, versículo 3, que história é essa? Que você entrou na casa de um incircunciso para comer. Essa prática não era aceita. Você vai ver lá no Novo Testamento que os fariseus, eles iam no mercado e eles voltavam e tomavam banho, porque eles tiveram contato com os incircuncisos, tiveram contato com gente pecadora.
Você tem vários relatos. Tem aquele relato daquela mulher que ela se ajoelha, né, lá aos pés de Jesus e começa a banhar os pés de Jesus. Ela era uma gentília. O judeu, o fariseu ali, o Simão que está na mesa, fala assim, poxa, se esse homem aí fosse profeta, ele bem saberia que essa mulher é uma pecadora. E quer dizer, não deixaria tocar nele. Percebe como eles faziam essa distinção? Por quê? Porque eles se sentiam como povo eleito, se sentiam como pessoas sagradas e chegaram até um ponto de se sentirem intocáveis. A igreja ali no capítulo 11 foi lá e cobrou Pedro. Mesmo os cristãos, judeus cristãos, cobraram Pedro. Espera aí, que você está se misturando com gentil? Que você está se misturando com incircunciso, entrando na casa desse pessoal e comendo na casa deles? Isso deu muito embate, mas os cristãos, mais uma vez repito, tiveram a ousadia de reformar isso. E esses pontos hoje não fazem mais parte, tá, da fé cristã. Então, por causa da ousadia desses primeiros cristãos, hoje nós não temos mais esses princípios, né? Esses princípios foram rompidos. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo as palavras do apóstolo, né? Lá em Gálatas, que está até na nossa lição, capítulo 6, versículo 15, que ele fala, olha, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então é isso que importa para o Evangelho, é isso que importou para os primeiros cristãos. Eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, comente, deixem aí sugestões, tá? Pretendemos aí continuar fazendo vídeos. Então eu agradeço você ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!